Sim, queridos, essa vida é cheia de preocupações e desventuras. Eu estou aqui com meu velho e querido chimarrão, pensando a respeito das desventuras da vida. Para alguns, o Flamengo perdeu as Libertadores. O Brasil perdeu ou não foi classificado na Copa do Mundo. Para outros, estamos vivendo o maior desastre político de nossa história como nação brasileira. Bom, eu tenho motivos também grandes para identificar as desventuras da vida. Ainda estou vivendo luto pelo meu pai, que faleceu há alguns dias. Como também fomos tomados de surpresa com a notícia do terremoto na Síria, e os nossos irmãos antioquinos da Igreja Ortodoxa Antioquina pedem socorro. Quantas vítimas, quanto sofrimento. É verdade, essa vida é composta de muitas preocupações e desventuras. Mas eu fui pego também de surpresa ontem à noite, quando meditava sobre as palavras do santo patriarca Jó. Curiosamente, o meu pai nasceu no dia em que a igreja comemora o santo patriarca Jó. E por isso eu fui folhear um pouco as páginas desse livro sagrado e eu me surpreendi com as palavras do santo patriarca Jó em determinado momento em que ele já vivia todo o sofrimento de um terremoto existencial, ter feito sua família, seus bens, suas posses sucumbirem em um intervalo de tempo tão curto. Mesmo assim, ele permaneceu firme, bendizendo a Deus. E mais adiante, questionado por seus amigos, que já entendiam que ele estava fraquejando na fé de algum modo, o patriarca Jó nos mostra a saída, a alternativa que ele buscava em meio aos sofrimentos e desventuras da vida. Ele dizia aos seus amigos: ainda que ele, o Senhor, me mate, dele esperarei. Que palavras profundas, não? Ainda que ele me mate, dele esperarei. Esperarei o quê? Poderíamos perguntar. E ele continua dizendo: defenderei a minha causa diante dele. Defenderei os meus caminhos diante dele. Ah, meus queridos, Jó contava com um caminho de santidade. Ele era um homem justo, um caminho de justiça, temente a Deus, um caminho de obediência. Se desviava do mal, um caminho de prudência.
De fato, meus queridos, tudo isso fazia com que Jó buscasse de Deus uma alternativa única. Ele só queria a oportunidade de apresentar os seus argumentos em um recinto fechado àquele que conhece os corações. Eis a vantagem de uma vida de obediência a Deus. Eis a vantagem de uma vida de justiça, de santidade. Ele sabia que, ainda que tudo que possuísse fosse destruído, até sua própria vida lhe fosse tirada, ele poderia ainda esperar do Senhor a oportunidade, mesmo após a morte, a oportunidade que Deus não estava lhe dando em vida para defender-se, para defender os seus caminhos. Em meio às terríveis desventuras pelas quais o santo patriarca Jó passava. Ah, meus queridos, quão bom é para a igreja e para todos e cada um de nós que caminhemos em obediência, em justiça, em santidade, porque as desventuras da vida poderão até nos engolir, como no caso de um terremoto, mas, ainda que após a morte, teremos a consciência de achegarmos-nos a um recinto fechado, diante daquele que tudo vê, para apresentarmos a Ele mesmo os nossos caminhos. Ainda que Ele me mate, dele esperarei. Esperarei a oportunidade de defender-me, defender meus caminhos diante dele mesmo, no terrível tribunal do juízo divino. Eis o grande horizonte do qual Jó não arredava o pé. Que coisa belíssima. Que coisa belíssima. E eu fui para as palavras de Jó de acordo com a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e percebi que ele ali diz como que, ainda que como o Senhor de um trabalhador braçal, eu fosse calado pelo meu Senhor e não tivesse argumento algum para defender-me, e fosse por ele assim aniquilado, eu ainda esperaria do meu Senhor a oportunidade de, reservadamente, como que em um recinto fechado, apresentar-lhe os meus argumentos. Ah, meus queridos, na versão grega não aparece tanto a ideia de defesa. Jó não procura defender-se diante de Deus, mas quer apenas a oportunidade de lhe apresentar na intimidade do Senhor os argumentos que constituíam a prova mais evidente dos seus caminhos. Ah, meus queridos, que palavra preciosa!
não procuremos apenas defendermos-nos diante de Deus, como que culpando-o em meio às nossas desventuras, preocupações, tristezas. Busquemos a intimidade do Senhor, porque ali é o espaço que Ele certamente nos concederá no tempo apropriado. É o único espaço que temos como direito esperar. Esperar de Deus a oportunidade de reservadamente, na intimidade do Senhor, de contar a nossa história. E Ele certamente perceberá toda a densidade de que se reveste a história de uma alma que procurou servi-lo de todo o seu coração, em meio aos desastres avassaladores da vida.